Crença limitante. Quem aí nunca ouviu falar? É impossível, né? Porque o que mais a gente ouve falar é sobre crença limitante. Crença limitante ela não é modinha, ela é verdade, real, oficial. É que antes a gente não dava nome para as coisas, né? Hoje tudo tem nome, graças a Deus. A gente consegue colocar tudo nas suas caixinhas e para as pessoas autos conhecerem cada vez mais e cada vez mais serem pessoas menos com traumas, menos, né, carregando coisas dos seus familiares. E a crença limitante, ela é muito isso, né? É muito o que a gente carrega. Então, vou dar uma esclarecida aqui para vocês o que é crença limitante, que vocês tanto ouvem falar. Crença limitante, ela bloqueia a nossa felicidade e impede a gente de realizar várias coisas, se a gente não trabalha elas. Então, a verdade é que a nossa personalidade, ela vai sendo moldada, né, desde que a gente nasce por quem cria a gente, e depois o ambiente que a gente vive também faz a gente ter as nossas crenças limitantes. Já diz o nome, crença limitante, ela nos limita. Então, a gente tem crença limitante pra caramba. E a gente vai morrer sem conhecer todas as crenças limitantes, mas as que a gente vai identificando é legal pra quê? Pra gente trabalhar e não deixar mais impedir a gente de ir pra frente. Então, quando a gente aceita opiniões e situações que a gente toma como verdade pra nossa vida, e quando isso tem um viés negativo, são criadas barreiras que impedem a gente de evoluir. Então, vou dar exemplo para vocês aqui para ficar mais fácil. Como que elas podem atrapalhar nosso sucesso? Elas têm potencial gigantesco para bloquear nossa vida em vários aspectos. Por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, prosperar financeiramente, fazer o que gosta. Vou dar um exemplo aqui. Quantos aí já não devem ter ouvido de mãe, pai, avó, fazer o que gosta? Fazer o que gosta é só pra quem tem dinheiro, meu filho. Você tem que trabalhar, e trabalhar duro. E trabalhar não é legal. Trabalhar é chato pra você ganhar dinheiro, porque o dinheiro é com muito esforço, mas você tem que ralar muito pra ganhar dinheiro. E assim, na minha geração, quase todas as pessoas cresceram ouvindo isso. E aí a gente se limita, porque aí a gente acha que trabalho nunca pode ser legal, a gente acha que a gente tem que trabalhar horas e horas e horas e horas e horas. Quantas pessoas vocês conhecem que trabalham horas e horas e horas e horas e não são ricos? Então, isso não significa... A gente tem que trabalhar? Tem. Mas significa que trabalhar horas a fio dá felicidade, riqueza, prosperidade? Não. Então, a gente cresceu ouvindo isso e isso é uma crença. Então, por exemplo, tem muito dinheiro, quem tem muito dinheiro não é feliz. Então, a maioria dos ricos aí, milionários, não são felizes, esquece. Então, tenha seu dinheirinho, sua vidinha humilde, porque isso traz felicidade. A gente escuta muito isso. E aí a gente enraiza, assim, né, na cabeça. Então, quando a gente vê alguém muito rico, a gente sente inveja, a gente olha e fala, mas ele nem é feliz porque ele tem muito dinheiro. E aí a gente não prospera. Então, olha como bloqueia as coisas que a gente escuta. Então, a família. Como que é na família que a gente escuta que bloqueia a nossa cabeça para a vida adulta? Você deixar tudo pela metade. Você não faz nada direito. Seu irmão é muito melhor que você. Você nunca vai conseguir ninguém na vida. Isso é muito pesado. Por quê? Aí é que você cresce escutando isso. E quando você encontra uma pessoa legal, a sua mente, super legal, só que não, se você não trabalha, ela vai trabalhar para você expulsar uma pessoa legal do seu lado, porque você não vai ter ninguém na vida e isso fica enraizado no seu inconsciente. E ele começa a trabalhar para você não ter ninguém mesmo na vida. E aí você fala, meu Deus, eu não dou certo com ninguém, mas é porque você mesmo deixa essa pessoa de lado. Então, quando a gente deixa essas coisas entrarem na nossa cabeça, ou quando a gente ouve muito essas coisas de pequeno, a vida adulta atrapalha muito. Mas aí, como que você tem a consciência? Nossa, olha, eu expulso alguém legal porque eu escutei lá atrás. Não tem como sem ajuda. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é muito, muito, muito importante mesmo. Para você descobrir as suas crenças limitantes. Alguma delas, pelo menos, né? Então, as redes sociais, elas também nos trazem crença, né? Principalmente se você é uma pessoa que fica
olhando o Instagram alheio, como todo mundo fica lá, né, rolando a vida de todo mundo, e vendo, ok, corpo perfeito, vida perfeita, rico, cabelo... Não, então para eu ser feliz eu preciso ter o cabelo igual daquela menina e naquele médico, fazer aquela plástica, ir naquela academia, usar aquela roupa, e não. Então, de novo, o autoconhecimento ele traz pra gente os nossos valores, não o valor do coleguinha. Então, isso é muito importante. Então, as nossas experiências também, não só de alguém falando, as nossas experiências também trazem crenças. Então, por exemplo, pessoa que tem relacionamento ruim, um casamento ruim, tá casada há anos e aí de repente separa um casamento ruim. Ela fica com aquela crença que casamento é aquilo. E ela não quer casar nunca mais, ela não quer ninguém nunca mais, porque casamento foi ruim por causa de uma experiência. A pessoa que fala em público uma vez e fica morrendo de vergonha e passa uma vergonha naquela primeira apresentação, ela acha que todas as apresentações dela vão ser dessa forma. Então precisa de ajuda para desfazer essa crença de experiências ruins também. E tem também a crença que fica auto-sabotando a gente. Então, por exemplo, uma pessoa que odeia fazer exercício físico, mas tem que fazer. Ao invés de ela falar, eu não gosto de fazer, eu não vou fazer, ela fala, eu não consigo fazer. E o eu não consigo já bloqueia tudo. Eu não consigo. Quando a pessoa já começa a frase eu não consigo, você já tem que tesourar, porque eu não consigo e é difícil, já tem que sair do seu vocabulário. Então, mas a gente fala, eu não consigo fazer. Ao invés de falar, eu não quero, eu não gosto. Então, tem uma crença aí de exercício físico, que quem faz exercício físico é todo mundo mó bocó, que fica na academia fazendo exercício. Eu acho isso, eu tenho vergonha de gente que fica fazendo exercício, eu não vou fazer. É uma crença, mas a gente tem que fazer. Então, a autossabotagem também é muito ruim pra gente. Pessoas muito religiosas também. As pessoas muito religiosas ali, aquelas pessoas bem fanáticas, né? Olha, Deus não concorda com o que você está fazendo, Deus não gosta, Deus não quer, Deus não... Vai colocando já tudo a religião em cima e também te bloqueia de várias coisas, porque você fica preso naquela religião, você fica preso naquela cultura e você não abre a mente, a cabeça para escutar outras coisas, escutar outras opiniões. Então, é muito fechado. Tudo que é muito fanático é muito fechado, se torna muita crença, né, das coisas. E aí, a experiência do outro também te traz uma crença. Então, por exemplo, meu amigo foi assaltado na rua X. Aí você fala, eu não vou na rua X, porque eu vou ser assaltado. Meu amigo foi assaltado, eu também vou ser assaltado. Gente, cada um tem uma história. Aprenda isso. Eu escutei esses dias a Ivete Sangalo falando sobre a menopausa, que todo mundo falava coisas sobre a menopausa, e ela falou, eu preciso viver a menopausa para saber o que é a menopausa, porque eu fico escutando o que as outras estão falando. E se pra mim não for dessa forma? Então, a gente tem que parar de achar que o que aconteceu com o outro vai acontecer com a gente. Porque não, cada um tem uma história. Eu não vou engravidar, porque a minha amiga engravidou e perdeu em 2 meses. Imagina eu engravidar e perder em 2 meses. Não, a história dela é uma, a sua é outra. Então, essa comparação também é uma crença. Olha quantas coisas que são crenças que a gente nem imagina. Então, como superar? Porque aqui a gente mostra a solução, né? Primeiro, identificar. E como que a gente identifica? Quando a gente começa um processo de autoconhecimento, é mais fácil a gente ir identificando as crenças. Hoje em dia tem muitos estilos de terapias. Então, se você não é da terapia convencional, eu sou psicóloga e eu não sou da terapia convencional. Tanto que o meu projeto não é da terapia convencional, é totalmente diferente. Ele é um projeto mais rápido. Ele é um projeto onde vai na sua dor atual, que obviamente está ligado a alguma coisa lá de trás. Mas a gente vai resolver o atual, como que tá para você. Então, existe o meu projeto, existe a terapia convencional, existe terapias integrativas. A minha terapeuta, ela é uma terapeuta energética, uma terapeuta que alinha os chakras e dá o caminho das pedras. Então, eu gosto muito do estilo de terapia dela. Então, gente, chances de se autoconhecer, assim, possibilidades infinitas. Substituir frases, pensamentos que te bloqueiam e que faz hoje você não sair do lugar. Então, as palavras, elas têm muito poder. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. O eu não consigo, é difícil, eu nunca vou ter, isso não é pra mim. São infinitas palavras que atrapalham a gente de ir. Vou dar um exemplo rapidinho esses dias. Não sei o que eu falei pro meu marido. Nossa,
eu tô com uma preguiça de não sei o que. Ele falou, você tá o dia inteiro falando essa palavra, preguiça. Preguiça de não sei o que, preguiça não sei o que lá. Para de falar preguiça. E aí eu comecei a ver, aí eu ia falar, no outro dia, eu reparava o quanto eu tava falando preguiça. Então, assim, olha isso, preguiça, eu tô com saúde, eu tô bem, preguiça do quê? Preguiça é pecado, e a gente sabe por quê. Porque quando a gente tem saúde, não tem por que ter preguiça. Então, a gente tem que ficar se policiando mesmo. É um exercício igual ao exercício físico. Definir os seus objetivos. Então, defina, assim... E defina os objetivos sem colocar as crenças junto. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de ter um carro X. A crença vai te falar assim, ó... mas não é pra você esse carro não, esquece, é muito caro, você nunca vai ter. Sem crença... Nossa, meu sonho é ter o carro X. Eu vou lá, vou fazer um test drive nesse carro. Eu vou começar a vivenciar ter esse carro. E eu vou colocar no meu objetivo que eu vou ter um dia esse carro sim. Essa é a diferença de você fazer objetivos com crença, objetivos sem crença. Priorize-se e encontre o que é melhor dentro de você. Então, quando você sabe, você é autoconfiante, sabe no que você é capaz, você ajuda também você a chegar nos seus objetivos. E não se compare e nem tente viver a vida de outra pessoa. Isso tanto pro bem quanto pro mal. Tanto o exemplo lá do cara que foi assaltado e você nunca mais vai passar naquela rua achando que você vai ser assaltada, quanto se comparar que a fulaninha tem e você nunca vai chegar nisso e você nunca vai ter. Ela só tem porque ela tem muita oportunidade, eu não tenho. Aí entra no vitimismo, que a gente já falou disso aqui muitas vezes, que também o vitimismo é uma crença, tá? De que quando você era criança, tudo você se vitimizava para sua mãe, para o seu pai, ele ia lá, fazia um carinho em você e você sabia que você era coitadinha, e aí você cresceu, agora você já tá uma adulta fazendo isso e a sua vida só tá indo para trás ao invés de ir para frente. Então, o vitimismo também é uma crença que tem que ser tirada, mas, de novo, precisa de ajuda. E, pra gente terminar e finalizar esse podcast, a crença limitante, ela não é possível ser da noite para o dia. Tenho essa triste notícia para os imediatistas. Não dá. Então, é um processo mesmo, gente, porque a vida inteira a gente está fazendo de um jeito. Imagina se você tem aí seus 35 anos. Você está há 35 anos fazendo de um jeito. Você acha mesmo que do dia para a noite você vai mudar a sua crença e você vai mudar o seu processo assim, rápido? Não existe. Então, é um processo demorado, mas que vale a pena. E para transformar essa realidade e reconhecer que uma ideia ou crença não está nos fazendo bem, é só quando a gente começa a criar novos pensamentos, porque quando a gente cria novos pensamentos, a gente tem novos resultados, que eu também já falei disso aqui. Então, enquanto a gente está com aquela crença de que eu nunca vou ter dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Quando você fala, não, eu vou ter sim, eu vou trabalhar, eu vou ter oportunidade, universo, eu tô pronta, vamos que vamos, é assim que funciona. Então, não dá para ter novos resultados com pensamentos antigos. Então, também mudar. Beijo, até a próxima.